hoje eu quero falar do deserto, os problemas que nós passamos durante nossa jornada como cristãos. Eu dividi isso em alguns passos. O primeiro passo, irmãos, é entender que o deserto é parte da jornada de todo cristão. Como assim? Irmãos, o deserto nunca é algo que acontece por acaso. Ele faz parte do plano de Deus para mudar os seus filhos. Na Bíblia, o deserto foi associado a uma transição importante, que é um exemplo, foi o povo de Israel que foi levado ao deserto após a libertação do Egito. Mas antes de alcançar a terra prometida, ou seja, antes de alcançarem a terra prometida, a tão sonhada terra que Deus prometeu a eles, eles tiveram de passar pelo deserto e pelos todos os problemas que essa situação iria oferecer a eles. Podemos ver isso lá em Êxodo, capítulo 13. Êxodo, capítulo 13, verso 18. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Ou seja, irmãos, durante 40 anos, o deserto foi o lugar onde o povo teve de passar para chegar na terra prometida. Então, irmãos, se nós estamos passando por um deserto hoje, estamos passando por uma situação que a gente acha que não tenha nenhuma forma da gente se libertar, ou se a gente acha que a gente não vai passar por isso, devemos lembrar que isso faz parte do plano de Deus para que a gente possa chegar num plano melhor. Talvez a gente não seja recompensado nessa vida, talvez a gente vai morrer e a gente vai estar passando pelo deserto. Mas devemos entender que quando nós morrermos, se nós morrermos verdadeiramente em Cristo, vamos ter o melhor prêmio que nós poderíamos receber, que é a vida eterna ao lado do Senhor e Salvador Jesus. O segundo passo, irmãos, é que o deserto revela a provisão de Deus. O que é a provisão? É o que Deus provê para o seu povo, o que Deus dá para o seu povo. Irmãos, no deserto não existem muitos recursos. No deserto não tem água. Se não tem água, não tem vegetação. Se não tem vegetação, não tem animal herbívoro. Se não tem herbívoro, não tem presa, não tem predador, não tem nada. E isso, irmãos, obriga os cristãos a depender de Deus para todas as suas necessidades. Como, por exemplo, Êxodo capítulo 16, versículo 4. Quando o povo estava passando pelo deserto, o povo enfrentou essa necessidade de comer. E Êxodo capítulo 16, versículo 4 diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Ou seja, Deus enviou maná para alimentar o seu povo diariamente. Mesmo em condições áridas, Deus cuidou do seu povo. Deus demonstrou que Ele é capaz de sustentar o seu povo. Ou seja, irmãos, Deus é o nosso provedor. Deus nunca vai permitir que falte algo a você. Devemos lembrar que Deus é capaz de multiplicar o pouco que você tem para te dar o que você precisa. O terceiro passo, irmãos, é que no deserto nos ensina sobre a dependência que temos com Deus. No deserto, irmãos, nos ensina que não podemos confiar na nossa própria força. O deserto nos coloca em uma posição de vulnerabilidade, onde a única opção é confiar em Deus. O exemplo bíblico que o apóstolo Paulo enfrentou inúmeras adversidades, mas ele disse: pois quando sou fraco, é então que sou forte. Ele disse isso lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Ou seja, quando a nossa carne está fraca, quando as nossas vontades estão fracas, é aí que Deus pode florescer dentro de nós e fazer com que nós possamos agir conforme Ele deseja. Essa dependência total em Deus sustentou o apóstolo Paulo e vai sustentar cada um de nós quando estivermos passando pelo deserto. Irmãos, Deus não quer que nós enfrentamos o deserto sozinhos. Ele deseja que a gente possa depender totalmente dele, para que assim Ele possa cuidar de nós. Quando estivermos cansados, sem forças, é aí que devemos entregar totalmente as nossas preocupações, os nossos problemas, tudo nas mãos de Deus, para confiar que Ele é totalmente suficiente para nós. O quarto passo, irmãos, é que Deus, Ele é capaz de fazer algo novo no deserto. Irmãos,
difícil a gente ver uma árvore, sei lá, uma bananeira ou algum coqueiro, alguma árvore que dá algum fruto no deserto. Praticamente impossível, porque não tem água e não tem nada no deserto. Mas o deserto, irmãos, é um lugar onde Deus é capaz de realizar coisas extraordinárias, mesmo em meio à sequidão e à escassez de recursos do deserto. Ele é capaz de trazer vida e renovação. Podemos ver isso lá em Isaías, capítulo 35. Isaías, capítulo 35. Isaías, capítulo 35, verso 1. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como um narciso. Ou seja, irmãos, Deus é capaz até mesmo de florescer o deserto. Deus é capaz de prover de tudo para nós. Essa passagem descreve o deserto florescendo e se alegrando, simbolizando a transformação que Deus pode realizar em qualquer circunstância. Até naquela pessoa que a gente olha e pensa, essa pessoa não tem mais chance de se render a Deus, essa pessoa não tem mais jeito, Deus é capaz de florescer vida nessa pessoa. Irmãos, o que parece possível para nós é algo possível para Deus. Ele pode transformar situações aparentemente sem esperança em algo novo. Vamos pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos para ver o que Ele pode fazer por nós. Nunca perder a esperança nele e na salvação dele, e no que Ele pode florescer na nossa vida. A quinta parte, irmãos, é entender que o deserto é o lugar de encontro com Deus. Irmãos, como o deserto é um lugar vazio, um lugar sem nada, ele é um lugar muito silencioso também. E aí é nesse silêncio que a gente pode escutar claramente a voz de Deus. Ele frequentemente usa esse espaço do deserto para se revelar de maneiras profundas. Como, por exemplo, quando Moisés encontrou Deus na sarça ardente no deserto, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Êxodo capítulo 3, verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Irmãos, foi ali que Moisés recebeu o chamado para libertar o povo de Israel. No deserto, irmãos, Deus nos chama para a comunhão mais profunda com Ele, nos preparando para o próximo passo de nossas vidas. Irmãos, vamos tentar usar o deserto, as provações, como uma oportunidade de buscar a presença de Deus e ouvir a sua voz. A sexta parte, irmãos, é que o deserto é temporário. Nenhum período de dificuldade, irmãos, dura para sempre. E isso porque Deus nos ama, Deus é nosso Pai e Ele nos ampara. O deserto, irmãos, é transitório e serve para que nós nos preparamos para o que está por vir. Um exemplo bíblico disso é que após 40 dias no deserto, Jesus saiu fortalecido para começar o seu ministério. Podemos ver isso lá em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Verso do 1 ao 11. Mateus 4, do 1 ao 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então,
o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeçares com alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, prostrando e adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ou seja, irmãos, o deserto foi como uma forma de preparação para o Senhor, realmente de fortalecimento. Deus, irmãos, tem um propósito para o deserto. E Ele já preparou o momento de sua saída. Ou seja, quando você entra em uma situação ruim, uma situação desértica, devemos entender que Deus já preparou uma saída para você. Só basta a gente esperar, aguardar e aprender a lição que Deus quer nos passar. Ou seja, irmãos, não podemos desistir. Devemos lembrar-nos que o deserto tem fim e nós iremos sair dele mais forte e muito mais próximos de Deus. A sétima parte, irmãos, é que o deserto produz maturidade espiritual. Irmãos, Deus usa o deserto para moldar nosso caráter, nos ensinando lições que não aprenderíamos de outra forma. Exemplo bíblico disso é Jó, que enfrentou uma grande provação, mas no final ele declarou: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Isso lá em Jó, capítulo 42, versículo 5. Ou seja, as provações do deserto produzem paciência, fé e perseverança, principalmente perseverança, nos tornando mais maduros espiritualmente. Então, irmãos, devemos permitir que o deserto seja uma ferramenta para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Deus e fortalecer o nosso caráter e a nossa fé. O oitavo e a última parte, irmãos, é que Deus é a nossa fonte do deserto. No deserto, irmãos, Deus nos lembra que Ele é a nossa fonte inesgotável de vida e de sustento. Um exemplo disso é que o salmista clama: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Salmos 63, versículo 1. Ou seja, irmãos, a verdadeira satisfação e alegria vem somente de Deus. Mesmo nas condições mais adversas, Deus não nos desampara. Ou seja, no meio das dificuldades, irmãos, devemos nos voltar para Deus. Ele é a água viva que sacia a nossa sede e renova as nossas forças. Irmãos, o deserto é algo muito desafiador, mas Deus o usa para fazer algo novo em nós. Ele é a nossa fonte de esperança, provisão e força. Se nós estamos enfrentando o deserto hoje, devemos entregar a nossa vida em Deus e confiar no presente que Ele tem para cada um de nós.